eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com a apresentação que eu vou utilizar hoje. Essa apresentação daí. Que é os impactos do Simples Nacional nas empresas. Quem quiser me seguir, eu tenho um canal no YouTube, MG Treinamentos, sempre estou colocando material lá, vídeos com conteúdos, com dicas tributárias. Tem a minha lista VIP no WhatsApp, quem não faz parte é só enviar uma mensagem dizendo que quer receber as dicas tributárias e as próximas webinars. Eu sempre divulgo para quem está na minha lista VIP no WhatsApp. Tem meu blog também, que é o dicastributarias.blog.br. Depois eu vou estar mostrando para vocês aí. E lá no Instagram, siga a MG Treinamentos, que de vez em quando eu faço algumas lives com temas do momento, e aí vocês vão estar sempre atualizados, né? Eu vou colocar aqui. Então, vamos começar dizendo o seguinte: o Simples Nacional, esse regime que foi criado com a Lei Complementar 123 de 2006, apesar do nome sugerir que é um regime simples, de simples não tem nada, tendo em vista que a legislação é muito complexa, é cheio de especificidades. Além da Lei Complementar 123, existe o regulamento do regime do Simples Nacional, que é a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Costumo dizer que, se você quiser saber tudo de Simples Nacional e MEI, leia a resolução, porque ela é a cópia da lei com um plus, porque ela orienta também quanto à emissão de documentos fiscais, estruturação fiscal e contábil. Então, ela é mais completa até do que a lei. O regime do Simples Nacional, nós vamos estar verificando aqui no passo a passo, que o empresário aqui no Brasil, o que acontece? Ele deveria saber a regra do negócio, ou se inteirar dos regimes tributários aqui no Brasil antes de optar pelo Simples Nacional, porque o regime do Simples Nacional não é um regime obrigatório, ele é facultativo. Então, a gente vai estar verificando aqui durante a palestra que tem atividades que não vale a pena estar no Simples Nacional. E o empresário, ele não costuma se inteirar da regra do negócio, não costuma se inteirar para se fazer um estudo tributário, qual o melhor regime que ele possa colocar a empresa dele, se é o regime do Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido. Então, ele vai, o que as pessoas comentam, simples, você paga tudo num único documento, DAS, que é o documento único de arrecadação, é bem simples, não é bem simples assim. O regime do Simples Nacional, quando a empresa, a gente vai estar verificando que a partir de janeiro de 2018, tem situações que a empresa está no regime do Simples Nacional, mas recolhe o ICMS e o ISS fora do Simples, tendo que observar a legislação tributária desses tributos, a mesma legislação tributária das empresas não optantes pelo Simples Nacional, quando ela ultrapassa o sublimite do ICMS e do ISS, por exemplo. Então, ela só vai ser Simples Nacional para os tributos federais e para o ICMS ou ISS, se ela for contribuinte, ela passa a observar a legislação tributária das empresas não optantes pelo Simples, tendo que recolher fora do Simples esses tributos.
Se a empresa ela não ultrapassou esse sublimite, dentro do DAS, ela vai ter 6 tributos federais, que é o imposto de renda, o IPI, a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, o PIS, a contribuição patronal previdenciária, sendo que quem está no anexo 4, essa CPP, é recolhida fora do Simples Nacional. E temos também o ICMS, se a empresa trabalha com operações de venda de mercadoria ou prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual, serviço de comunicação. E temos aí também o ISS, se a empresa pratica algum fato gerador do ISS, onde estão os fatos geradores do ISS, os serviços fatos geradores. Constam no anexo da Lei Complementar 116 de 2003. Aí, nesse caso, ela vai ter que recolher o ISS também dentro do Simples Nacional. E depois a gente vai estar chamando a atenção aí, quando a gente entrar na questão do limite e sublimite, qual parâmetro dentro do PGDAS-D, que o PGDAS, que é o Programa Gerador do Documento Único de Arrecadação, tem que ter profissional competente para estar segregando ali as receitas e verificando o anexo correto a aplicar, porque essa letra D no final quer dizer que, ao mesmo tempo que você apura os tributos ali, ao mesmo tempo é uma declaração, uma confissão de dívida. Então, se você confessou ali a dívida e não paga, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai colocar na dívida ativa. Então, a primeira atividade que eu vou falar aqui, que sofre o impacto do regime do Simples Nacional, ou seja, não vale a pena exercer a empresa essa atividade e ser optante pelo Simples Nacional. É aquela atividade de importação de mercadoria para vender no mercado nacional. Por quê, pessoal? Se você pegar a legislação que criou o regime do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123 de 2006, lá no artigo 13, parágrafo 1º, ela estabelece que, no caso de importação de mercadorias, o contribuinte que estiver no regime do Simples Nacional recolherá lá na importação, seja no despacho aduaneiro, que é o registro da DI, os tributos federais, imposto de importação, IPI, PIS e COFINS, são debitados automaticamente na conta desse importador através de DARF eletrônico, mas utilizando as alíquotas normais das empresas não optantes pelo Simples Nacional. E o ICMS é pago no desembaraço, que é a última etapa do processo administrativo de importação, que é o ato de entrega da mercadoria no porto ou aeroporto. O ICMS, essa empresa que está no regime do Simples Nacional, esse ICMS que ela paga no desembaraço, ela vai pagar através, se esse importador estiver no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, vai pagar através de DARS, recolhendo fora do Simples Nacional. Mesma coisa esses tributos federais. Existe também a CID, que é uma contribuição que se recolhe na importação, mas na importação de combustíveis, mas nesse caso, essa regra não vai se aplicar à empresa no Simples, porque não pode ser optante pelo Simples, que é importador de combustível. Então, vejam, lá na importação, essa empresa optante pelo Simples Nacional vai pagar todos esses tributos fora do Simples Nacional.
utilizando a legislação normal das empresas não optantes pelo Simples Nacional, com aquelas alíquotas altíssimas. No caso do ICMS, por exemplo, se o produto não tiver alíquota específica, a alíquota é de 18%, 16% e mais 2% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Além disso, o artigo 13, ele diz assim, parágrafo 1º, o recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes... Isso é o artigo 13 que eu acabei de mencionar anteriormente, porque que a empresa no Simples Nacional, ela recolhe esses tributos federais e inclusive o ICMS na importação de mercadoria. Está aí a íntegra do artigo 13, parágrafo 1º da LC 123 de 2006. O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos e contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável. E olha que eu botei de lumicolor, amarela. Em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Foi o que eu falei. A empresa do Simples, quando importa a mercadoria, vai pagar normalmente o imposto de importação, o PIS, a COFINS, o IPI e o ICMS vai ser lá nos embaraços e os tributos federais no momento do registro da DI no Siscomex, utilizando a legislação aplicável o quê? Às demais pessoas jurídicas. Só que tem um detalhe. Se a empresa não é optante pelo Simples Nacional, ela for do lucro presumido, por exemplo, ela vai poder se creditar do ICMS. E se ela for do lucro real, ela vai poder se creditar, além do ICMS, vai poder se creditar do PIS, da COFINS. E estando no lucro presumido, também ela vai poder se creditar do IPI. Porque no regulamento do IPI, a gente vai estar verificando a seguir, de acordo com o artigo 9º, inciso 1, do decreto 7.212 de 2010, que é o regulamento do IPI, é equiparada a estabelecimento industrial, não porque fabrica, mas porque realiza operações que o equipara a estabelecimento industrial no sentido de apurar o IPI, é quem der saída de importação própria. Então, o importador, quando der saída de produto de importação própria, vai ter que apurar o IPI. Daí, ele sendo do lucro real ou presumido, vai poder compensar o IPI pago na importação com o IPI destacado na nota fiscal de saída. Lucro real é a mesma coisa, só que o lucro real tem um detalhe, ele vai poder se creditar também, além do IPI, do ICMS, do PIS e da COFINS. Mas e a empresa do regime do Simples Nacional, que não é excesso de sublimite, que ela recolhe o ICMS dentro do Simples Nacional? O regime do Simples Nacional, os tributos, esse tipo de regime é cumulativo, ou seja, a empresa do regime do Simples Nacional, ela não se credita de impostos ou contribuições, só há uma exceção. Quando é empresa no regime do Simples Nacional, que nós vamos verificar a seguir, excesso de sublimite, ela excedeu no ano. O sublimite do ICMS, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o sublimite do ICMS é de 3.600.000. E aí, nesse caso, ela vai usar o princípio da não cumulatividade. Se pagou o ICMS na importação, vai compensar com o ICMS devido na saída. Mas se ela não é excesso sublimite, recolhe o ICMS no Simples, aquele ICMS que ela recolheu no desembaraço aduaneiro é custo. O IPI é custo, o PIS e COFINS é custo, o imposto de importação é custo, porque o artigo 23 da LC 123 de 2006 estabelece as microempresas e as empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, não farão jus à apropriação nem transferência de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidas pelo Simples Nacional.
Só que primeiro erro dos profissionais que faz o PG10D de uma empresa optante pelo Simples Nacional e que tem essa atividade de importação de mercadoria e vende essa mercadoria no mercado nacional. Porque, seguinte, eu vou mostrar aqui o simulador que eu tenho do Simples Nacional e vocês têm como verificar aqui, pelo simulador, que nós temos o anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, que aqui tem o IPI, os anexos 3, 4 e 5 são prestações de serviços. Tá? O que acontece? Quando você pega esse anexo 2, lá está escrito assim, indústria. E aí, o que acontece? A legislação de simples, regime do simples, a legislação de simples não tem nada. Porque você tem que ser conhecedor da legislação do ICMS, do IPI, PIS, COFINS, todos esses tributos que você recolhe no simples. E você tem que saber que na legislação do IPI é equiparado à indústria, no sentido de ter que apurar o IPI quem der saída de produtos de importação própria. Pode botar a primeira data do... Então, o que acontece? Existe a Receita Federal, vou voltar aqui para a minha apresentação, já existia entendimento da Receita Federal através de soluções de consultas de anos anteriores, tá? Mas no ano de 2018, pessoal, a Receita Federal publicou um ato declaratório interpretativo 1, o qual estabelece que a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, que possui estabelecimento comercial importador e que dê saída a mercadorias de procedência estrangeira, fica, olha o que ele coloca aqui, fica equiparada à indústria pela legislação do imposto sobre produtos industrializados. E nesse ato declaratório, ele traz o artigo 9º, inciso 1 do regulamento do IPI, que é o decreto 7.212, 2010, que eu acabei de mencionar, onde esse dispositivo legal estabelece o seguinte: equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira que derem saída a esses produtos. A receita de revenda de mercadorias importadas por estabelecimento comercial optante pelo Simples será tributada conforme anexo 2. Então, a empresa que trabalhe com mercadoria que não é importada e mercadoria de importação própria, essa de importação própria ela tem que segregar para o anexo 2. Para quê? Para que sofra tributação também o quê? Do IPI. Canso de ver empresas que elas só têm essa atividade, importa e vende no mercado nacional. E o PG10 dela está a vida toda no anexo 1, ou seja, a empresa está a vida toda sem recolher o IPI lá no regime do Simples Nacional. Então, o que acontece? Você tem que saber não só da legislação do Simples, mas tem que ser conhecedor da legislação de todos esses tributos que você recolhe dentro do Simples Nacional. Tem que saber de todas essas nuances aí. Por enquanto, a Receita Federal não está adentrando no PG10D para verificar, você sendo importador, se você está colocando anexo 1 ou 2. Mas vai chegar um determinado momento, porque a malha fina do PG10D começou com a Receita Federal em 2017, verificando aquelas empresas que estavam colocando benefícios que não existem no Simples, clicando lá isenção,
imunidade para tudo, ou substituição tributária para tudo, ou regime monofásico do PIS e COFINS para tudo, para não estar recolhendo no Simples Nacional e diminuindo aí a carga tributária do Simples Nacional. O que acontece? A Receita Federal entra no PGDAS e verifica, através de cruzamento de informações, que a Receita Federal participa do Siscomex, é um órgão anuente, que é o Sistema de Comércio Exterior, que essa empresa, ela importa, e hoje os documentos são eletrônicos, e verifica ali que vende essa mercadoria importada no mercado nacional, e verificar que essa empresa está tributando no anexo 1, o que vai acontecer? Ela vai querer o IPI de 5 anos para trás. E aí, como é que essa empresa vai resolver o problema? Ela vai ter que retificar todos os PGDAs de 5 anos para trás para gerar DAS complementar para recolher esse IPI de todos os 5 anos para trás, que pode virar uma bola de neve, ela não vai conseguir pagar de uma vez e vai ter que pedir o quê? Um parcelamento desse imposto que ela ficou a vida toda sem recolher, porque ela realiza essa atividade. Há pouco tempo veio uma empresária fazer consulta comigo, que a atividade dela era importação de patinete da Suíça para vender aqui no Brasil. E ela chegou para mim e disse: eu não estou entendendo esse regime do Simples Nacional, porque eu estou pagando muito tributo na importação e continuo pagando tudo de novo lá no Simples Nacional, porque ela paga lá os tributos federais no despacho, aduaneiro, o ICMS nos embaraços, mas quando vai vender, ela traz essa receita de venda para o PGDAS, tributando o quê? IPI, PIS, COFINS, todos os tributos federais que constam lá no Simples Nacional. E aí ela estava para fechar a empresa, e aí eu expliquei para ela que ela teria que fazer, antes de escolher pelo regime do Simples Nacional, planilhar se valia a pena ser lucro real presumido ou Simples Nacional. O empresário brasileiro, infelizmente, vendem para ele esse regime do Simples, porque a palavra é convidativa, né? Simples. O que o empresário que não quer se inteirar da regra do negócio pensa? É esse regime mesmo que eu vou utilizar. Porque se a palavra está dizendo que é simples, o nome é sugestivo. Mas veja, ela quebrou a cara. Por que vocês acham que várias empresas, ME ou EPP, não duram nem 2 anos no regime do Simples Nacional? Porque tem certas situações que a gente vai estar verificando aqui que não vale a pena estar no regime do Simples Nacional. Uma delas é essa, atividade de importação de mercadoria e vender essa mercadoria de importação própria no mercado nacional. Enquanto o empresário brasileiro não se conscientizar que a legislação tributária no Brasil é complexa e que ele tem que se inteirar da regra do negócio, ele não vai lograr êxito em negócio nenhum. Então, venda de mercadoria pelo estabelecimento importador. A ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, que proceda da importação de produtos sujeitos à tributação monofásica, isso aqui é outro problema. O que é regime monofásico do PIS e da COFINS? Se você for lá no sítio do SPED, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou entrar aqui no sítio do SPED. Então, se eu colocar aqui em Google a palavra SPED, eu estou entrando no portal, no sítio do SPED, da Receita Federal, e se eu colocar aqui EFD, contribuições, download, tabelas de códigos, clicar em tabelas do PIS e da COFINS, pessoal, aqui, ó,
tem a tabela 4.3.10, que eu não vou abrir, deixo para vocês abrirem depois, com a relação de todos os produtos que a tributação do PIS e COFINS é monofásica. O que é tributação monofásica? Tributação monofásica é o seguinte, eu vou compartilhar aqui o quadro branco do aplicativo. O que acontece, pessoal? O que é regime monofásico? O que vem a ser regime monofásico do PIS e da COFINS? É uma lista de produtos amarrado ao NCM da mercadoria, que eu mostrei para vocês, que é aquela tabelinha lá, em que concentra a tributação do PIS e COFINS numa única fase, por isso se chama mono, uma única fase. Então, quem vai pagar o PIS e a COFINS de produtos monofásicos é o importador de algum produto daquela tabela de produtos que estão no regime monofásico, ou a indústria que fabricar esse produto monofásico. E as alíquotas são altíssimas, não são as alíquotas básicas, 0,65 de PIS, 3% de COFINS, lucro presumido, ou 1,65 de PIS ou 7,6% de COFINS, lucro real. São alíquotas altíssimas. Por quê? Porque concentra nessa única fase aqui toda a tributação da fase subsequente. Daí, quando o comércio atacadista e o comércio varejista vai revender o produto que esteja no regime monofásico do PIS e da COFINS, a alíquota será o quê? 0%, não recolhe mais. Só que, pessoal, a própria legislação do Simples Nacional, lá no artigo 25, parágrafo, se não me engano, 6º e 7º da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018 estabelece o seguinte, olha simples, quando se tratar de regime monofásico ou de regime de substituição tributária do PIS e da COFINS, você tem que aplicar a mesma legislação que a União estabelece para os demais contribuintes não optantes pelo Simples Nacional. Daí, pessoal, se eu sou importador de algum produto ali monofásico, tem produtos cosméticos, produtos farmacêuticos, tem vários produtos lá, e estou no Simples, tá? Além de eu pagar o PIS e COFINS na importação e não me creditar, eu vou segregar essa receita no PG-10, eu, importador e indústria, como sujeita ao regime monofásico, para o PG-10 aplicar somente a alíquota sobre a receita dos demais tributos, mas eu, importador e indústria, vou pagar através de DARF, fora do Simples Nacional, o PIS e a COFINS com essas alíquotas altíssimas sobre a minha receita, sobre a minha venda de produtos monofásicos. Por quê? Porque na legislação do regime monofásico do PIS e COFINS, quem é responsável pelo recolhimento do PIS e COFINS é o importador e a indústria. Já se eu sou comércio atacadista e varejista de produto monofásico e sou optante pelo Simples Nacional, eu também vou segregar que essa receita desses produtos está no regime monofásico do PIS e COFINS, mas não vou recolher nada, porque quando eu digo que é monofásico, o PG-10 não aplica a alíquota do PIS e COFINS e eu não vou precisar recolher nada, porque o atacadista e varejista, a alíquota é 0, e vai aplicar essa alíquota 0 também para a empresa do regime do Simples Nacional.
Daí, eu vou voltar aqui para a apresentação. Deixa eu só colocar aqui na apresentação. O que diz o artigo 18, parágrafo 4º, inciso 1, da Lei Complementar 123, a ME, ou EPP, optante pelo Simples Nacional, que proceda à importação de produtos sujeitos à tributação monofásica da contribuição para o PIS e da COFINS, deve destacar a receita decorrente da venda desses produtos sujeitos à tributação concentrada, que regime monofásico também é apelidado de tributação concentrada em uma única etapa, e sobre tal receita aplicar a alíquota efetiva calculada a partir da alíquota nominal prevista o quê? No anexo 2. Por quê? Porque o importador, eu acabei de dizer para vocês, ele é equiparado à indústria. A Receita Federal determina que tem que ser anexo 2. Porém, quando você diz que essa receita está sujeita ao regime monofásico, de tributação monofásica do PIS e da COFINS, não vai sofrer tributação no DAS do PIS e da COFINS, você sendo importador ou indústria, mas você vai ter que recolher fora do Simples, através de DARF, o PIS e COFINS com as alíquotas nas alturas dessa receita de venda de mercadoria de importação própria, mas que está sujeita ao regime monofásico do PIS e COFINS, e a venda dessa mercadoria de industrialização própria, mas sujeita ao regime monofásico do PIS e da COFINS. E se a empresa no regime do Simples for comércio atacadista ou varejista, que revenda produtos, tributação monofásica do PIS e COFINS também, no caso, ela vai segregar como regime monofásico. O PGDAS desconsidera as alíquotas do PIS e COFINS, ela não recolhe nada, nem dentro do Simples e nem fora do Simples Nacional, porque o comércio atacadista e varejista, a alíquota é zero do PIS e da COFINS. Então, o que eu coloquei aqui na apresentação? Os valores relativos a essas contribuições serão recolhidos na forma da legislação própria da tributação concentrada através de DARF separado, quando você é importador ou industrializador de produtos sujeitos ao regime monofásico do PIS e COFINS. Você segrega lá no PGDAS como monofásico para não sofrer tributação do PIS e COFINS no Simples, mas vai recolher em DARF em separado. Já se você é comércio atacadista e varejista e revende produtos monofásicos, vai segregar também como regime monofásico lá no Simples. O Simples desconsidera a alíquota dessas contribuições, mas o atacadista e varejista não recolhe nada fora do Simples Nacional. Aqui está a orientação de solução de consulta da Receita tratando desse importador de regime de produtos que estão no regime monofásico, em que lá diz que como é que ele segrega e que ele vai recolher o PIS e COFINS sobre essa receita fora do Simples Nacional. E aí eu coloco, ressalto, porém, que essas receitas continuam fazendo parte da base de cálculo dos demais tributos abrangidos pelo Simples Nacional. No PGDAS-D, o usuário deve selecionar a atividade de revenda de mercadoria com substituição tributária / tributação monofásica, selecionando no list box dos tributos PIS e COFINS na opção tributação monofásica, lá no aplicativo do PGDAS, a fim de que o aplicativo desconsidere os percentuais desses tributos, ou seja, dessas contribuições, sobre a receita destacada. Então, vou compartilhar aqui novamente o quadro branco. Quem não apareceu aí o quadro branco, me diga. Resumo da história. Seja importador, indústria ou atacadista ou varejista que vendem produtos monofásicos, essas receitas no PGDAS têm que ser segregadas como regime o quê? Monofásico. Só que, em sendo indústria, aí o PGDAS vai desconsiderar
o percentual aí no PGDAS do PIS e da COFINS só vai levar a tributação somente dos demais tributos. O PGDAS desconsidera o PIS e COFINS dessa receita, quando você segrega como monofásico, seja você importador ou atacadista. Só que sendo importador ou industrializador de produtos que estejam no regime monofásico do PIS e COFINS, o que vai acontecer? Ele não paga PIS e COFINS dentro do PGDAS, mas vai ter que gerar um DARF separado para pagar esse PIS e COFINS sobre essa receita, utilizando as mesmas alíquotas de uma empresa que não está no regime do Simples Nacional. E aí, pergunto a vocês, o regime do Simples é simples? Essa empresa que importou produtos que estão sujeitos ao regime monofásico do PIS e COFINS, se ela não fez um estudo tributário para, de repente, se ela vai ter só essa atividade aí de importação de produtos monofásicos, muito melhor ela ser até, no caso, lucro real. Por quê? Imagine ela sendo do Simples Nacional, ter que pagar todos aqueles tributos na importação, inclusive o PIS e COFINS, não se creditar de nada. E quando gera receita, vai levar no PGDAS a tributação, a receita, somente de todos os tributos federais, menos o PIS e a COFINS, e do ICMS, vai levar a tributação também. Então, quer dizer, vai chegar um ponto que ela vai pensar assim, só estou pagando tributo. Valeu a pena estar no regime do Simples Nacional? E aí, nem todos os profissionais que trabalham, eu vejo aí muita gente, meus clientes são todos Simples Nacional. Mas você sabe todas as especificidades do Simples Nacional? Você está tributando de forma correta a receita desse teu cliente no Simples Nacional, observando as legislações? Então, pessoal, muito cuidado. Eu costumo dizer que é uma legislação que de simples não tem nada. É um regime super complicado.